pessoal, bem-vindos a mais uma live Vira-Vira. Hoje, quinta-feira, acho que é 28 de outubro, né? 27 ou 28, acho que é 28. É quinta-feira de 2021, então, como eu sempre digo, se você está assistindo e não é quinta-feira e não é 2021, então você está vendo uma gravação. Mas hoje estamos aqui ao vivo. Para quem entrou agora, não é uma gravação não, tá? Nós estamos ao vivo com a live Vira-Vira. E o bichinho que tinha sido sorteado para hoje era um gato. Mas lembra que eu falei que talvez eu conseguisse criar um bichinho especial para o Dia das Bruxas. Não é isso? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu me identificar, né? Não falei nem quem eu sou. Para quem não me conhece, eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. Então nós vamos começar com o Vira-Vira. Eu só vou virar aqui a câmera, né? Como sempre, aquela confusão, só Deus sabe o que pode acontecer. Então vamos lá. Então, tá lá, especial Dia das Bruxas e o bichinho Vira-Vira especial para hoje tá vindo aí, de vassoura e tudo. É um morceguinho. Então, o bichinho de hoje, especial para o Dia das Bruxas, é um morceguinho muito fofo com pantufas de abóbora. Mas ele, para ficar aqui, para vocês ficarem vendo ele vai ficar sem as pantufas, tá? Porque senão ele não para em pé. Eu vou deixar a vassourinha dele e as abóboras aqui do lado e ele vai ficar aqui. Então, esse é o bichinho de hoje, né? Que é o Vira-Vira, que é esse aqui que eu sempre falo, Vira-Vira sem graça, pelado, nude, caracterizado de morceguinho. Então, para quem não conhece ainda, o bichinho Vira-Vira é um bichinho que eu criei, então é 100% criação minha. Eu criei com a intenção de que ele fosse fácil de ser executado, que não tenha muita costura. Na verdade, ele não tem costura, tá? Você faz aqui de cima a baixo sem nenhuma costura. E a intenção é que esse bichinho Vira-Vira, com algumas modificações, ele se transforme em vários outros bichinhos. Então, cada live eu trago um bichinho diferente. A gente já teve aqui a raposinha, né? Já tivemos também um elefantinho. Já tivemos um unicórnio, né? Opa, tá com o chifre torto esse unicórnio. Onde é que você andou, hein, menino? Um unicórnio. E hoje o nosso Vira-Vira especial de Dia das Bruxas é um morceguinho. Então, assim, ele foi desenvolvido nessa última semana, né? Depois que eu falei com vocês na outra live, daí eu saí me esbaforindo para criar o morceguinho. E eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês alguns detalhes. Esse aqui não está terminado, né? Para mostrar alguns detalhes do morceguinho, né? Para vocês poderem fazer. A receita do morceguinho tá lá no site da Imaginalinha. Então, em imaginalinha.com.br tem lá a receitinha em PDF, gratuita, claro. É só baixar e fazer. E vai ficar o link aqui também para você poder entrar e baixar a receita. A receita de todos os Vira-Vira estão lá. Mas, como eu falei, a base deles, que é esse corpinho aqui, é igual. Só que tem algumas modificações. Então, como eu disse, a ideia era que não tivesse muita costura, mas, é claro, sempre tem algumas costurinhas aqui para caracterizar o bichinho. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse bichinho é justamente a asa dele. Então, a asa eu desenvolvi e tá lá na receita, até eu tentei desenhar ela na receita, ela tá aqui assim, ó, lá, tá? O desenho dela é isso aqui.
Vocês vão ver lá, ela é feita em vai e vem. Deixa eu mostrar aqui ela mais peladinha, né? Ela é feita em ponto baixo, vai e vem, tá? E aqui, esse bordadinho aqui é feito por cima. Na verdade, não é um bordado, tá? É uma carreirinha de pontos baixíssimos feita aqui por cima da asa. Então, isso daqui nós vamos fazer daqui a pouquinho, eu vou mostrar como que eu fiz isso daqui. Então, o primeiro detalhe aqui é a asinha. O outro detalhe são esses dentinhos. Deixa eu tirar aqui o focinho dele para poder mostrar melhor. Eita, língua enrolada. Mostrar melhor. Então, aqui tem 2 dentinhos minúsculos. Esses 2 dentinhos eu fiz com a linha Cleia, porque eu queria algo bem pequenininho. E voltando, né, eu gosto de trabalhar bastante com a linha Anne ou com a linha Camila Fashion, que são linhas um pouco mais finas. Então, para poder fazer esse dentinho aqui, eu fiz com a linha Cleia. E o que eu queria chamar a atenção é assim, a primeira coisa que você tem que começar a montar nesse morceguinho é justamente os dentinhos, porque depois o focinho vai aqui por cima. E ele tem que ficar bem próximo, né, dos dentinhos. Agora que eu tirei, tem que tirar todos os alfinetes para poder encaixar de novo. Ele tem que ficar bem próximo, vamos lá, dos dentinhos. Então, a primeira coisa que a gente vai prender aqui são os dentinhos. Depois vem o focinho. As orelhas eu já prendi, porque nas outras lives a gente perde um tempão costurando, né? E a costura é sempre do mesmo jeito, é costura invisível, né? Que a gente já sabe como é que faz, mas para quem não sabe, é um pontinho lá na cabeça, vem aqui, entra por um pontinho, sai pelo outro, vai na cabeça, que tem um pelo. Então, para não ficar aqui costurando, nós vamos usar essa mesma costura invisível aqui no focinho, né? Então, eu já trouxe com as orelhinhas presas. Então, a sequência de montagem. Primeiro, a gente monta os dentinhos, depois o focinho, as orelhinhas, a asa, né? E o bordadinho. Tem o bordadinho do olho e do umbigo. O bordadinho do olho também tem mais um detalhe. Há um tempo atrás, não muito tempo, eu fiz... Nossa, garganta ruim. Eu fiz essa centopeia aqui. E nessa centopeia eu fiz um tipo de olhinho, vocês estão vendo aqui, né? Tem uma linha enroladinha, que eu achei que ficou bem simpático esse olhinho. E eu tentei fazer isso no morceguinho. Esse aqui foi feito assim. Mas o que acontece? Hoje eu estava analisando por que não dá certo. Aqui deu certo porque, primeiro, esse olhinho é bem pequenininho e ele tá sem a travinha de segurança aqui, ele tá só colado. Então, quando eu fui fazer isso aqui, eu passei um pouquinho de cola e eu colei essa linha aqui. Então, ela fica firme do jeito que tá. Mas esse olho do morceguinho, ele tem a travinha aqui por baixo, né? E quando você faz essas voltas, ele não fica muito firme. Eu fiquei com medo de que, né, se você enfiar a unha por aqui, você acaba tirando esses fiozinhos. Então, para evitar isso, nesse que nós vamos montar agora, o bordadinho aqui foi feito com linha Anne. Ali eu usei a linha Cleia para dar voltinhas nele e aqui eu usei a linha Anne para fazer esse bordadinho. Mas assim, se você achar que desse jeito fica melhor, ok. Na verdade, é a linha Cleia que eu dei várias voltinhas no olho, né? E prendi ali embaixo e prendi lá atrás. E esse aqui é a linha Anne, feito um bordadinho que nós vamos ver daqui a pouco como é que faz. Deixa eu ver qual outro detalhe que a gente tinha para ver aqui. Acho que era isso. Então, vou direto para a asinha, para a gente começar a fazer aqui, né? Então, aqui a asinha. Então, como eu falei, a gente faz ela em carreirinhas de vai e vem.
tá? E aí depois é feita essa carreirinha de pontos baixíssimos aqui para fazer esse efeito aqui de bordadinho. Na receita eu coloquei também que você pode fazer esse mesmo efeito com bordando mesmo, com agulha de bordado, né? Com aquele ponto corrente. Eu, como sempre eu digo, eu sou uma negação no bordado, então eu fiz com crochê mesmo. Então aqui é assim, olha. Eu venho aqui, puxo uma laçada e já faço aqui o primeiro ponto baixíssimo, tá? Eu comecei com um nó corrediço, até eu estava tentando ver se esse nó corrediço ele tem vídeo. O vídeo deu uma paradinha, mas vamos lá. Sim, a receita do vira-vira tá no link da bio. Bem lembrado, Thalita. Mais um detalhe, para marcar aqui aonde você vai fazer essa carreira de pontos baixos. O que eu fiz? Eu vim aqui, marquei o centro da asinha, passei essa linha aqui, ó. Aí eu fui marcando aqui o centro, passei uma outra linha branca, que eu já fiz. Agora nós vamos fazer em direção àquela linha central. E para ir naquela direção, então aqui eu vou fazer o seguinte. Ainda não é para fazer isso, Maria Tereza. Eu estico esse fio até lá na linha, para saber mais ou menos qual a direção que eu tenho que ir com os pontos baixos. Tá visível? À noite com linha escura é meio complicado, né? Mas é a direção aqui, olha. Então, agora sim, eu entro aqui. Deixa eu tirar esses fios. Pego lá uma laçadinha, venho aqui. Pronto, primeiro ponto baixíssimo. Daí eu vou entrar exatamente onde o fio tá saindo aqui, vou conferir, né, a fileira onde ele tem que andar. Venho aqui, mais um ponto baixo. Vou lá, deixa eu puxar aqui, confiro, mais um ponto baixo. E assim eu vou até o final, tá? Sempre dando uma conferidinha para ele não ficar muito torto. Sempre eu entro ali onde o fio, onde o fio tá saindo. Aqui. Confiro ali de novo. Entro aqui, olha, onde o fio tá saindo e vou em frente. Opa. Eu já vou pedir desculpa para vocês, porque à noite eu já sou meio ceguinha. E linha escura. As bordadeiras devem estar olhando isso aqui, devem estar imaginando assim, cara, é tão mais fácil se você pegar uma agulha de mão e bordar isso. Eu acredito que seja mesmo. Mas, como a pessoa aqui não sabe bordar nada, então a gente faz assim, faz do jeito mais difícil. Deixa eu tirar essa linha. Pronto, não ficou reto. Aqui tem o seguinte, vocês estão vendo aqui na frente da câmera, mas eu tô atrás da câmera, então eu tenho que dar uma volta por cima para chegar lá, né? Não ficou reto, tá? Mas não faz mal, fica assim mesmo. Ou faz. Vamos desmanchar e vamos fazer de novo.
Eu vivo dizendo que amigurumi é um teste de paciência e quando eu tenho que ter paciência, eu não tenho. Assim não vale, né? Tem que fazer certinho. Gente, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar, tá? Juro que eu respondo. Ou eu vou dizer assim, não sei, vou procurar, na próxima live eu te respondo, mas pode perguntar. E também eu queria convidar vocês. Sábado, às 10 horas da manhã, também a gente tem uma live bem legal aqui, que é o Papo de Amigurumeira, que é eu e minha filha Thalita. Thalita sempre traz um assunto diferente para a gente conversar aqui. Claro, um assunto é relativo a amigurumis, né? Para a gente conversar aqui, conversar com as pessoas que estão online, é bem interessante. Então, vale a pena, quem puder participar. Então, tá aí a asinha. Terminado isso aqui, marcando, né, as 3 linhas, a gente vai fazer ainda uma carreira de ponto baixo em toda a volta aqui. E aqui tem uma diquinha. Quando você for começar, comece numa dessas 2 pontas aqui. Por quê? Porque quando você começar, você vai começar aqui, vai dar a volta, vai chegar lá. E aqui você deixa um fio comprido para poder costurar, e aí você vai costurar aqui. A primeira vez que eu fiz, é claro, a gente sempre faz errado na primeira vez, né? Eu comecei aqui pelo meio, e aí eu dei a volta, parei aqui. Aí, na hora de costurar, costurei daqui para cá, e aí, como é que eu passo para lá? Então é bom a gente começar no cantinho aqui, que aí você termina aqui e costura certinho o V. Vamos lá, então? Então, aqui é uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Vou fazer de novo aqui o nó corrediço. Como eu disse, se alguém souber o nome desse nó aqui no crochê, agradeço. Opa, vamos lá. E aqui nós vamos fazer pontos baixos em toda a volta. Que é para deixar. Se vocês virem um serzinho peludo passeando por aqui, não se assuste. Minha gata tá aqui querendo participar. É claro que agora estão os 2 gatos aqui. É um drama. Para quem está chegando agora, hoje é uma live Vira-Vira especial, morcego, que é uma live especial do Dia das Bruxas, e o Vira-Vira do dia é esse morceguinho aqui. E o link para a receita tá na bio.
Ah, sim, e o gatinho, que é o que tinha sido sorteado para hoje, vai ficar para a próxima quinta-feira. Então, quinta-feira que vem teremos um vira-vira gatinho aqui. Para quem está chegando pela primeira vez, o vira-vira foi um bonequinho que eu criei, é 100% criação minha, que a ideia era fazer uma base de bichinhos que não tivesse muita costura, que fosse fácil que não tivesse muita, não, minto para vocês, que não tivesse nenhuma costura, que é esse bonequinho aqui, que ele não tivesse nenhuma costura, que fosse fácil de ser executado e que com algumas poucas modificações ele se transformasse em qualquer bichinho. Então, a partir disso, toda quinta-feira a gente tem aqui a live Vira-Vira, aonde cada quinta-feira é um bichinho diferente. Então, nós já tivemos raposinha, elefante, unicórnio. Todas as receitas estão lá na imaginalinha.com.br, são receitas gratuitas. É só entrar lá, estão em PDF. Você entra, baixa a receita e faz o seu vira-vira. Então, essa é a asinha. Eu vou deixar, então, aqui um fio longo para poder costurar. Essa é a asinha. E a asinha, nós vamos prender... Ai, 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 que já tem linha aqui enrolada em você. Nós vamos prender aqui. Ela vai... Deixa eu ir pondo aqui alguns alfinetes para ajudar a gente. Aqui eu vou fixar ela bem debaixo do bracinho. Estica ela aqui. E prende... Tá. Prende aqui. Fica aí, fica aí. Prende aqui na mãozinha. Estica aqui do ladinho do corpo. E prende aqui no corpo. Esse ponto que tá grande aqui, a gente vai fechar ele com a agulha. Prende aqui no corpo. Pronto, essa é a asinha e a gente vai costurar isso aqui com pontos invisíveis, costura invisível, tudo isso aqui. Vai ficar igual a essa aqui, né? Tá, então aqui vamos ao dentinho. Depois aí, como eu sempre digo, se tiver um tempo a gente volta aqui. O dentinho, ele tem... Eu vou tirar esse alfinete daqui porque eu sou louca para me espetar, sabe? Vamos deixar para lá um pouquinho. Esse dentinho tem uma característica para prender ele. Principalmente quando a gente está começando a fazer amigurumi e vai prender uma coisinha tão pequenininha assim, tem a tendência de pensar, para que eu vou costurar isso daqui? Eu entro com o fio aqui, entro com o outro fio ali, amarro e tá tudo certo. Não, não tá. Não tá e eu vou dizer por quê. O que acontece? Quando você faz isso, você entra com o fio de um lado, sai lá atrás, entra com outro fiozinho, sai, dá um nó. Se você só fizer isso, na hora que você fizer, o enchimento ele vai segurar esse nó. Mas aí quando você puxar isso aqui, ele vai vir inteiro, com nó e tudo. Então, quando é uma peça pequenininha, por menor que seja, o melhor é costurar, nem que seja um pontinho só, mas costurar para prender bem. Então, vamos costurar aqui esse dentinho. Eles têm que ficar, vamos soltar aqui, eles têm que ficar centralizados, então aqui já tem um preso, né? E com um pontinho de distância um do outro. Então, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou entrar, então, aqui e vou sair lá atrás, com essa linha. Solta a linha, solta, solta, isso, aí. E
E aqui a outra linha eu vou dar alguns pontinhos, só para não acontecer aquilo que eu falei, de você entrar com a linha aqui. Isso aqui é uma tentação, né? Entrar com a linha aqui, sair lá atrás e dar um nó. Isso, olha, é 100% de chance de dar errado. Então, eu vou dar um pontinho aqui, pequenininho, e aqui. Vou entrar aqui nesse dentinho de novo. E isso aqui já é suficiente para ele não voltar, não vir para frente se você puxar. Então, eu vou entrar agora sim, entrar aqui, vou sair lá no mesmo lugar, onde está aquela linha. Agora, eu vou dar um nozinho aqui. Vamos cortar, deixar um pedaço de linha. Esse pedaço de linha aqui é interessante sempre deixar, porque a linha sempre ela corre um pouco. Quando a gente faz um nó, ela acaba correndo. E se ela tiver um pedaço sobrando, ela vai correr, mas não vai desmanchar o nó. Pronto, os dentinhos estão prontos. E agora nós vamos... Eu fugi com o focinho, pelo jeito. Tá aqui. Nós vamos colocar aqui o focinho, que ele tem que ficar bem acima dos dentinhos. E o focinho também vai ser preso, vai ser costurado aqui com costura invisível. Ele tem que ficar bem aqui, olha, para aparecer os dentinhos por baixo dele, certo? Então, a gente vai costurar aqui com costura invisível. Antes de eu costurar isso aqui, ainda eu quero falar mais uma coisa, que é mais um detalhe, não exatamente do morceguinho, mas é o detalhe das pantufinhas do morcego. Como que eu fiz essas pantufinhas? Bom, então, se você olhar lá na receita, eu coloquei algumas fotos que é para orientar como fazer a pantufinha. Deixa eu achar aqui para mostrar, que é isso aqui, olha. As fotos de como fazer a pantufinha. Mas eu vou explicar isso aqui. Primeiro, vamos tirar ela daqui. Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz ali uma base que é um pouquinho maior que o pé do morceguinho, que é para poder caber aqui, né, o pezinho dele. Então, eu fiz uma base e subi, como se eu fizesse aqui a perninha, né? Fiz a base e subi. Aqui também na perninha eu sempre coloco um pedaço de acetato aqui para ficar bem chatinho. Para quem não encontrar acetato, isso aqui pode ser também um pedaço de garrafa PET cortado aqui redondinho, ou tampa de margarina, ou aquelas bandejas de frio, sabe? Eu prefiro o acetato ou garrafa PET, que você pode, inclusive, ferver, né, para esterilizar, que não tem problema. Mas, enfim, aqui tem um acetato. Aqui, para fazer a abóbora, então eu fiz essa base e subi como eu faço aqui. Inclusive, é quase a mesma receita, né? Depois, tem uma carreira aqui que a gente trabalha naquele BLO. Então, trabalha na laçada de trás do ponto baixo. O que acontece? Depois que você faz... Mosquito. Depois que você faz isso daqui e sobe, então você volta aqui e vai trabalhar nas laçadinhas que ficaram soltas aqui. Você trabalhou em BLO, então ficaram sobrando laçadinhas aqui. Você vai pegar os pontinhos dessas laçadinhas e vai continuar o trabalho. Então, você vai fazer essa parte de fora aqui, olha. Então, você vai ter isso aqui que eu mostro na fotografia. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó, duas partes. Uma parte por dentro e uma parte por fora, que é a parte que vai formar a abóbora aqui.
Para poder ficar firme, para isso aqui, porque aqui tem o enchimento, né? Para poder ficar firme e o enchimento não invadir essa parte de dentro aqui, olha, vamos ver se eu consigo mostrar. Olha que vergonha, esse daqui não está nem arrematado. Vou mostrar esse que está mais bonito. Para poder o enchimento não invadir aqui essa parte de dentro, porque aqui vai o pezinho do morcego, eu coloquei um acetato aqui na volta. Eu cortei uma tirinha bem estreitinha e coloquei aqui em volta. Então, eu vou trabalhando aqui. Quando chegar na altura que aparece lá na receita, você vai trabalhar esse ponto juntando com o ponto lá de dentro. Então, você vai colocar o acetato e vai colocando o enchimento conforme vai fechando aqui. Então, você também vai juntar isso aqui, não tem costura, né? Você vai juntar isso aqui, as duas partes, sem costura, só com o próprio crochê. Você junta, faz o acabamento e isso aqui é bordado depois, por cima. Então, você vai bordando, vai puxando, né? Ele forma esses gominhos. Aqui tá meio solto, né? Ei, Maria Tereza, tá solto. Tem que arrumar. Então é isso. Para fazer a abóbora, é isso, né? Faz uma parte, depois faz por fora, junta as duas com o próprio crochê, coloca o acetato para não invadir, para o enchimento não invadir isso aqui. E aí foram criadas as pantufinhas de abóbora do morceguinho, certo? Então, era isso que eu tinha para falar das abóboras. A vassourinha não vale porque ela não é amigurumi. Bom, então voltando aqui ao nosso morceguinho. Eu vou agora costurar o focinho dele. Ah, como que eu fiz a vassoura? Bom, então, olha só, a vassoura é um negócio, uma alta tecnologia. Isso daqui é um palito de churrasco, né? E aqui são fios de juta que eu cortei, aqui eu enrolei, né? Amarrei, olha lá, tá um nozinho ali, fios de juta. E aí eu até pus uma florzinha seca para enfeitar a minha vassourinha. Mas olha só, ficou bem simpática, né? Então, bem simples de fazer, bem simplesinha mesmo. Fica aí a ideia para quem quiser colocar alguma vassourinha de enfeite aí para o Halloween. Tá aí, bem facinha de fazer. Continuando aqui com o meu focinho, meu não, né? Dele. Então, gente, hoje na live Vira-Vira especial de Halloween, nós vamos terminar de fazer um morceguinho. Eu tô vendo aqui no vídeo, parece que ele tá muito escuro, né? Mas ele não é tão escuro assim, não. As cores que eu usei aqui, eu usei aquela linha Camila Fashion, que ela é parecida com a Anne. E eu usei a cor grafite, eu não sei nem se ela tem esse nome, mas é uma cor grafite, que é a cor mais escura, né? E essa cor aqui é um cinza mais claro, que é, olha, essa cor aqui, olha. Os números dela é 399 e 400. Na Camila Fashion elas não têm nome, né? O que dificulta a vida da gente. Na Anne seria a cor alumínio e a cor ônix, se é que ela ainda existe, porque eu não encontrei mais essa cor ônix. Então, aqui a costura invisível, você pega um pontinho ali na cabeça, entra por um ponto aqui do focinho. Aqui vai ser difícil da gente ver, né? Porque é tudo escuro. Vamos ver se eu melhoro um pouco o foco. Ó, eu saio por um pontinho aqui, vou para o ponto seguinte, aqui, e passo a linha para o lado de baixo, certo?
Aqui eu vou pegar um pontinho na cabeça, lá, ó. E de novo eu vou entrar no mesmo pontinho de onde eu saí. E passo para o ponto da frente. Que horas são, Thalita? Ah, tá. Passo aqui para o ponto da frente. Pego lá, entro aqui no pontinho. Quando a gente está usando essa linha escura, aqui na filmagem fica ruim, né? Não dá para ver direito. Ainda mais que fica saindo de foco. Mas é sempre assim, a gente sai por um pontinho, entra no pontinho seguinte, porque daí a linha se mistura com os próprios pontinhos aqui. Pega lá na cabeça, bem embaixo da onde você está costurando. Aqui está bem visível a fibra, porque nós estamos trabalhando com uma linha escura. Então, depois que a gente terminar de costurar, aí você vem tirando essa fibra que está aparente aqui. No focinho eu coloquei pouca fibra, para ele não ficar muito arredondado, né? Como eu disse, gente, olha, me desculpa, mas eu estou enxergando bem mal isso aqui, viu? Essa cor escura não está me ajudando. Os próximos amigurumis vira-vira vão ser todo clarinho. Próximo morcego vai ser albino. Então, aqui a gente vai costurando por toda a volta, né? Sempre aqui, costura invisível, empurra a fibra para dentro, para ela não aparecer. Mas é claro, quando a gente está trabalhando com a linha mais escura, não precisa ser essa linha grafite, não. Qualquer linha mais escura, um azul mais escuro, é sempre a linha não. O enchimento, ele tende a aparecer, né? Porque é branco. Então, quando você termina, você vem aqui com uma pinça, né? Ou com a mão mesmo, vai tirando esses pelinhos que estão visíveis aí. Mas aqui a gente vai costurando até o final. E agora eu vou bordar o olhinho, tá? A costura invisível é isso, ela não muda, né? É um pontinho na cabeça. Aqui a gente entra por um pontinho, pula para o ponto seguinte, então a linha ela fica aqui, olha, misturada com os pontinhos. E por isso que é invisível, porque você não vê ela trançando aqui no meio. Então nós vamos bordar o olhinho, vamos fazer as coisas que são diferentinhas, né? Esse olho eu bordei com a linha Cleia. Minto, eu ia bordar com a Cleia e desisti. O que eu bordei com a Cleia foi esse aqui, o original dele. Eu fiz com a linha Cleia. E aí eu fiz assim, dei várias voltas no olhinho, né? E entrei aqui bem próximo dele. Mas aí, depois de pronto, eu fiquei examinando ele, eu fiquei preocupada que isso aqui alguém pode... Olha, você vê, eu estou passando a unha aqui e já está soltando. Passar a unha aqui e soltar essa linha. Então, para evitar isso, eu mudei e aqui eu estou fazendo bordado com a linha Anne, tá vendo?
só uma partezinha bordada, porque aqui ela fica presinha. Então, para bordar isso aqui, a gente entra em qualquer parte da cabeça do morceguinho. Deixa eu tirar, vai para lá você. Entra em qualquer parte da cabeça e sai num ponto aqui bem pertinho do olho, logo abaixo do olho. Aqui, ó. Tá? Então, nós vamos sair aqui, mais ou menos aqui, ó. Aqui eu tô, aqui assim, eu tenho a metade do olho. Eu vou pegar mais ou menos 1/4 do olho, que é isso aqui, e eu vou entrar com a agulha aqui nesse 1/4 de olho, bem próximo ali, bem embaixo do olhinho. E vou sair lá naquele mesmo ponto onde eu comecei. E vou puxar aqui. Não puxa demais, senão ele acaba entrando totalmente debaixo do olhinho, né? Perde a forma. E é isso aí, ó. O bordadinho do olho é só isso. Agora, aqui do lado, nós vamos dar um nozinho, tendo cuidado de não puxar a linha. Obrigado! Não era para ser fofo, era para ser assustador. Mentira, era para ser fofo, sim. Amigurumi assustador não é legal. E aqui a gente esconde esse nozinho. Então, vamos lá, esconder o nozinho. Você entra aqui e puxa ele ali por baixo. Às vezes vai de um lado, vai do outro. Como aqui eu tô com medo de puxar e ele repuxar o bordadinho. Então, eu vou bem devagar aqui. Pegar uma agulha mais grossa para cutucar ele. Eu tenho um arsenal aqui de agulhas de tapeçaria, mas não precisa. Olha, no fim ele acabou repuxando, tá vendo? Vamos trazer ele de volta aqui. Tá lá. Tá aí o nosso morceguinho. E aqui, cadê a asa dele? Bateu asas e voou. Aqui é a asinha dele. Eu expliquei como é que eu fiz. Aqui a gente vai costurar também com costura invisível. Primeiro você fixa um alfinete aqui no meio da asinha e bem debaixo do bracinho dele, estica a asinha e aqui é onde você vai começar. Então, você fixa, aí você estica e aqui é onde você vai começar a costurar. Aqui ou do outro lado, né? No caso, vai começar do outro lado, que os fios estão todos do outro lado. Aqui estica na perninha. E também aqui é o início da costura. Ah, vamos fazer uma coisa bem legal agora. O umbigo. Esse umbigo afundadinho aqui. Lá na receita eu explico como é que eu faço esse umbigo afundadinho. Mas eu fazia de uma maneira e agora eu estou mudando um pouquinho a maneira. Eu vou mostrar como que eu estou fazendo agora. Porque antes eu puxava ele e depois bordava. Agora eu estou fazendo ao contrário. Então, vamos lá. Vamos fazer um umbigo. Então, eu vou pegar aqui a linha alumínio, não sei se é esse nome que ela tem. A linha Camila Fashion Alumínio. Esse umbigo, ele fica... Aonde que ele fica? Deixa eu olhar aqui na receita. Orelhas,
pernas, não. Entre a 10ª e a 11ª carreira, a partir do entre pernas. O que eu chamo de entre pernas? Essa carreirinha aqui, que são duas correntinhas e da onde sai essa parte da frente e a de trás, é o entre pernas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre a 10ª e a 11ª e centralizado. Então, vou pegar aqui um alfinetão, essa é a carreira onde vai ficar o umbigo. E vou ver qual é o centro disso. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Esse é o centro. Então, para bordar o umbigo, mostro entre pernas de novo, mostro. É que aqui eu não terminei de arrematar ele, vocês estão vendo que ele tá cheio de buraquinho aqui. Como que eu fecho esses buraquinhos? Eu venho com a linha escura depois e venho fechando aqui, tá bom? Não pode deixar isso não, que fica muito feio. O entre pernas é o seguinte, a gente vai fazer, quando a gente está fazendo o vira-vira, faz primeiro uma perninha e separa, depois outra perninha. Quando termina de fazer, eu junto as duas com duas correntinhas. Então, eu faço aqui, chego aqui, faço duas correntinhas junto na outra perninha. Deixa eu mostrar direito. Eu venho fazendo aqui, aí eu chego aqui, faço duas correntinhas, pulo para outra perninha e dou a volta. Quando eu chegar aqui de novo, eu faço 2 pontos baixos nessas correntinhas e continuo fazendo. Então, forma essa parte aqui para frente e a parte de trás. Bom, esse é o entre pernas, então, é aonde estão as correntinhas, aonde começa essa parte da frente e a de trás. Então, daqui a gente vai contar 10 carreiras. É isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui é a 10ª carreira, essa é a 11ª. Então, entre a 10ª e a 11ª, eu vou bordar o umbigo centralizado. E o meu umbigo não, o umbigo do morcego vai ter, desfocou. Meu Deus do céu, tá difícil, né? É. Então, entre a 10ª e a 11ª, eu vou bordar o umbigo e o umbigo ele vai ter 3 pontinhos de largura. Parece muito grande, mas na hora que a gente vai bordar, ele acaba repuxando e fica menorzinho. Eu vou mostrar aqui, olha, esse é o centro, tá? Vou botar ele aqui bem no meio. Então, eu vou aqui 1,5 ponto para um lado, 1,5 ponto para o outro. Eu vou virar aqui para poder bordar. Então, aqui eu entrei em qualquer lugar do corpinho. Veja aqui. 1, 2, 3 pontinhos. Essa é a largura do umbigo. Já posso até tirar isso aqui. Então, opa, não. Tem que ficar uma ponta lá para depois a gente dar um nó. Então, aqui é o umbigo. Aqui eu vou fazer várias voltinhas para fazer ele saltadinho. Várias voltinhas, várias voltinhas. Pronto, acho que assim tá bom. Vou sair lá onde eu comecei, aqui, né? Bem, tem que ser sempre no mesmo pontinho, porque aqui a gente vai dar um nó e vamos esconder a ponta desse fio. Então, para poder esconder a ponta e o nó, ele tem que entrar e sair no mesmo lugar. Vamos cortar esse fio. Onde está minha tesoura? Aqui. As coisas fogem, as coisas tramam. Pronto, cortei ali. Tá vendo aqui as pontinhas? Essas pontinhas a gente vai esconder aqui dentro. Sumiu.
Agora, para fazer o efeito afundadinho, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui um pedaço daquela linha mais escura. Mais isso. Aqui eu vou do lado contrário do vira-vira, então, mais ou menos aqui, eu vou entrar com a agulha em qualquer ponto e vou sair bem próximo aqui do umbigo. Vamos achar um pontinho para sair. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vai que você não consegue de jeito nenhum chegar perto do umbigo. Como que você faz? Eu vou te dizer, olha, você sai num outro ponto qualquer. Cadê a agulha? Mas sai, né? Aqui. Tá vendo aqui? Tô saindo num ponto que não tem nada a ver com o umbigo. Como que eu chego no umbigo? Você entra pelo mesmo ponto e chega lá pertinho. Se mesmo assim você não conseguiu chegar, chega daqui no outro ponto, do outro ponto lá. É isso. Bom, aí eu cheguei aqui perto do umbigo. Eu vou passar aqui por baixo desse monte de laçadinha que eu dei e vou entrar aqui num outro ponto no umbigo. Não pode aparecer essa linha, tá? E vou chegar lá naquele lugar que eu entrei. Aqui é a mesma coisa. Ah, não tô conseguindo chegar lá. Então não tem problema. Sai num outro lugar, só que você tem que sair e entrar no mesmo lugar. E chega lá no umbigo. Aqui você vai puxar esse fio. Deixa eu até tirar a agulha. Aqui você vai puxar esse fio. E quando você puxa o fio, você cria aquela covinha ali, ó. Tá vendo? Então, você puxa o fio e amarra. Puxa um pouquinho mais e amarra. Aqui quase não precisa nem se dar o trabalho de querer esconder, porque se está puxado, ele já vai começar a entrar no corpinho aqui do amigurumi. Mas vamos lá, escondemos. E aqui ele forma a covinha, lá. E esse mesmo efeito você pode usar para afundar os olhinhos, para fazer covinhas em bonequinhas, né? Espero o caminhão passar. Para fazer as covinhas, assim, nas bonequinhas. É o mesmo efeito, tá? É sempre feito assim. Entra, dá um pontinho aqui, vai no mesmo lugar. E aí, dependendo de onde vem o fio que você puxa, por exemplo, se você, ao invés de entrar exatamente do lado oposto do umbigo, se tivesse entrado aqui por cima, ele ia ficar afundadinho, mas ele ia ficar virado para cima. Então, dependendo de onde vem o fio, dá para você testar com outros bichinhos. Dependendo do lado que vem o fio, é onde fica o afundadinho. O que mais que eu preciso mostrar que é importante para vocês verem? A abóbora eu já mostrei, né? A costura invisível aqui é muito chato de ficar olhando, né? Porque é sempre igual. Mas é tudo costura invisível. Sim, o focinho não tem costura, aqui não tem costura, só tem aqui, tá? O amigurumi não tem costura, o bichinho vira-vira, vou fazer propaganda dele de novo. Bichinho vira-vira, esse aqui sem graça, sim, pelado, né? Que ele foi desenvolvido para ser simples de ser feito e não ter costura. Então, ele não tem costura nem nos braços, nem nas pernas, nem na cabeça. E com algumas modificações, ele se transforma em qualquer outro bichinho. Então, hoje foi o morceguinho. Vamos vestir as pantufas nele aqui, que tá na hora dele dormir, afinal de contas, né?
Quer dizer, morcego acho que não dorme à noite, mas esse aqui dorme. Vamos pôr as pantufinhas nele. Colocar ele na vassourinha. E por que eu pus essa vassourinha nele? Porque todo mundo sabe que morcego dorme de cabeça para baixo, né? Então, se tá na hora dele dormir, vamos dormir. Essa é a ideia do morceguinho vira-vira. Bom, gente, que horas são agora? Temos 5 minutos ainda. Então, essa foi a live especial com o morceguinho Halloween. Na próxima quinta-feira, o bichinho vira-vira da vez vai ser um gatinho, que era para ter sido hoje. Ah, mais uma coisa, nós fizemos uma enquete, né, sobre qual seria o bichinho de hoje e bastante gente votou na múmia. E daí me deu até vontade de fazer uma múmia, mas no fim acabei não fazendo, porque já estava em cima da hora, né? Eu já estava desenvolvendo o morceguinho. Mas quem sabe ainda não aparece uma múmia por aqui, né? Próxima quinta-feira, às 19h30, então mais uma live do bichinho vira-vira, que vai ser o gatinho. No sábado a gente vai ter a live Papo de Amigurumeira, que é... obrigado, gente, obrigada. O Papo de Amigurumeira é eu e a minha filha Thalita. Ela participa aqui me crivando de perguntas que eu tenho que me virar nos 30 para responder. Mas a ideia mesmo é que a gente venha aqui, interaja, bate papo. As pessoas que entram sempre trazem alguma dúvida, alguma contribuição. Então é bem legal. Então, sábado, às 10 horas da manhã, tem o Papo de Amigurumeira. Mais um aviso, as receitas do bichinho vira-vira estão no link na bio. E, mais ainda outro aviso, dia 16 de novembro começa a semana Desafio do Amigurumi Criativo, né, que é um evento que eu vou fazer. É uma semana que a gente vai falar só sobre amigurumis. Então vão ter aulas gravadas, vão ter lives para a gente tirar dúvidas, bater papo e vai ter também 2 tutoriais. Então, para quem se interessar, participar do evento, eu vivo me enrolando. Semana Desafio do Amigurumi Criativo, que vai começar dia 16 de novembro. Para participar, você tem que se inscrever e o link está na bio também. Então você entra lá, faz a inscrição, o evento é totalmente gratuito e online. Então, quem se interessa por amigurumis, sim, se não é minha contra-regra aqui. Nessa semana eu vou falar para vocês o passo a passo da criação de amigurumis. Então vai ser bem legal, assim, vai ser bem divertido de fazer. A gente está gravando aqui as aulas, vai ser muito legal. Tem 2 tutoriais, como eu falei, para quem está começando bem do básico mesmo, que nunca fez amigurumi, que nunca fez nada de crochê. Então vai ter um tutorial exclusivo para essas pessoas que querem começar e vai ter um tutorial com o vira-vira, né? Porque a gente vai trabalhar nessa semana com uma vaquinha que eu esqueci de pegar, mas já estamos pegando aqui. Com essa vaquinha que a gente vai fazer lá no evento, essa vaquinha. Então vai ter um tutorial com 0, assim, começar a pegar a agulha, e vai ter o tutorial para você fazer a vaquinha. E também no evento a gente vai aprender a criar amigurumis, a personalizar amigurumis. Então vai ser muito legal. Eu acho que vai valer a pena participar. E voltando a falar, é gratuito, é online, você pode assistir a hora que você quiser, só que as aulas só vão ficar
no ar por uma semana. Então, tá feito o convite. Acho que é só isso, então, né? Por hoje é só trazer meu morceguinho de volta. Sai daqui, vaca. O morceguinho de Halloween que vai dormir agora, né? Descansar um pouquinho, porque eu usei ele demais hoje. Então é isso, gente. Até quinta-feira que vem. Um beijo a todos. Obrigado pela participação. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.